muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pode Crescer Finanças. Eu sou Regina Anselmo. E eu sou Karime Maluf, educadora financeira. E aqui neste canal tornamos o conhecimento financeiro e do empreendedorismo mais acessível e inspirador. E hoje nós temos um convidado mais que especial. Conta pra gente, Karime, quem é esse convidado? Exatamente. Hoje a gente tem a honra de receber Guilherme Belloni. Gente, o cara é grande pra caramba. Ó, graduação em Comunicação Social integrada com ênfase em jornalismo pela PUC Minas, pós-graduação em Gestão de Pessoas pela Dom Cabral, experiência profissional na área de jornalismo, já foi repórter de várias TVs em BH e atualmente ele é voluntário na comunidade terapêutica Ele Clama. Gui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É uma honra recebê-lo aqui. Muito bem-vindo. É uma satisfação, né? Estamos encantados com você aqui. A honra, meninas, é toda minha. Karime, Regina. Obrigada. Prazer enorme participar, né, de um canal que vai ajudar aí tanta gente, né? Sim. Porque sabemos da importância do dinheiro, né? De saber utilizá-lo, eu que o diga. Então é uma honra estar aqui com vocês. Aqui, esse é um mimo que a gente dá para os nossos convidados, uma caneca para ficar marcado, né, o podcast. Isso. Ó. E vamos fazer um brinde. Já vou. Abre aí. Vocês me dão licença? Claro. Com certeza. Servir aqui uma aguinha, deixa eu tirar depois esse plástico dali. Para participar desse brinde com vocês, né? Mulheres tão fortes, tão inteligentes, né? Influenciadoras. Então, um brinde. Bem-vindo, Gui, ao podcast. Ao primeiro, que teremos mais. Isso, o primeiro de uma série, Gui. E hoje o nosso assunto, gente, é extremamente importante e nós vamos entender o que aconteceu com o Guilherme. Qual que vai ser o episódio, Karime? Hoje a gente vai falar de quando o dinheiro, ele não é seu aliado. Ele pode trabalhar de uma forma para te prejudicar. Ele pode se tornar um inimigo. Gui, conta pra gente um pouquinho da sua história. Primeiramente, né, esse momento para mim é algo importante, né? Quando você descreveu aí, né, um mini currículo, né, da minha trajetória, né, me faz lembrar, né, quem eu sou, quem é o Guilherme, né, tendo em vista tudo que eu passei, né. Eu vou contar um pouquinho para vocês aí que estão acompanhando, né, sobre essa trajetória de vida, que foi muito dolorosa, mas muito enriquecedora também. Isso. Né, eu aprendi muito com tudo isso. Né, como a Karime falou, né, eu sempre fui, né, bem sucedido profissionalmente em tudo aquilo, né, que eu peguei para fazer. Mas para eu contar um pouquinho tudo que aconteceu, eu vou ter que voltar, né, lá na minha infância. Né, eu sempre fui uma pessoa muito agitada, muito hiperativa, né? Na época nem existia esse diagnóstico de TDAH, né? E meus pais me levavam em psiquiatras, em psicólogos, eu nunca tive nenhum diagnóstico, nenhuma comorbidade. Além de ser diferente dos outros por ser muito ativo. Né? E isso, de certa forma, me prejudicou. Né? E a minha relação com o meu pai, ela nunca foi boa. Né? E estudos indicam aí que essa falta, né, de amor paterno, ela acaba levando, né, muitas pessoas para o lugar onde eu fui parar, que é a dependência química. Né? Porque a droga, né, para quem está nos assistindo e não sabe, ela não é a causa do problema. Né? Ela é a consequência dos nossos medos, das nossas frustrações, do nosso vazio, e a gente tenta anestesiar tudo isso com o uso da droga. Né? Então, eu estudei em boas escolas, tive boas oportunidades, né? Me sinto um felizardo, né? Por tudo que Deus me deu. Né? E até hoje, inclusive, depois de ter passado tudo que eu passei, eu cheguei a estar em situação de rua, eu vou contar isso para vocês. Né? Fiquei 9 meses, né, dormindo nas ruas, em marquises, debaixo de pontes, né, por causa das minhas más escolhas. Mas eu ainda não entendia o que tinha acontecido comigo. Sim. E como eu disse, e a Karine
né, me apresentou aí, né, a começar pelo jornalismo. Eu na PUC Minas, né, eu já comecei a apresentar o programa de esportes da PUC TV e a PUC TV que fazia o jornal da TV Horizonte. Eu era um repórter da TV Horizonte, eu me apaixonei ali pelo jornalismo, né, e naquele momento eu já comecei a evoluir de forma financeira, né, porque eu me destaquei realmente, né, eu posso dizer para vocês aqui, e isso são boas lembranças, né, sem soberba nenhuma, né, e isso faz, né, como você me fez lembrar aí, de certa forma, quem eu sou. A gente não é só o lado profissional, mas faz parte, a gente tem que lembrar também dos nossos sucessos, das nossas vitórias, para que a gente consiga... Fazem parte da nossa história, da vida, seguir em frente. E te formam, né? Foi a sua formação que te deixou porque você é hoje. Sim, nós somos a nossa história, né? Isso. Todos nós, né? A gente é a soma das nossas memórias, né? Que é a nossa memória existencial. Isso. Então eu era uma grande promessa do jornalismo, né? Eu, quando eu era estagiário no 3º período, a Record já me contratou, né? E tudo que tinha de importante, né, que ia para a rede, ia passar nacionalmente, Mando Belloni. Eu lembro disso com muito orgulho, né? Tenho ótimas histórias, ótimas lembranças, né, da época de jornalismo, né? E quando eu volto a dizer, né, pegando um gancho aqui também para as finanças, né, eu comecei a ganhar dinheiro, né? Eu era muito jovem, né? Ainda morava com meus pais, não alimentava nenhum passarinho, não tinha nenhum passarinho. Aí é mais fácil, né? Mas por outro lado, né? É mais por eu já ter desafiador. essa inabilidade de lidar com as minhas emoções, né? Eu já tinha experimentado maconha com 16 anos de idade. E para mim a maconha no início, ela foi muito boa. Foi um remédio. Porque eu tinha uma sensação, né, que, querendo ou não, foi causada por essa relação familiar, de rejeição, e a maconha me fez sair um pouco dessa, e ir para fora, e contemplar as coisas do mundo, né? Então a maconha, a princípio, para mim, ela foi muito boa, né? E eu comecei a estudar até com mais foco. Eu fumava maconha, eu conseguia ler 4 horas sem parar e absorvia tudo. Nossa, mas droga não é o caminho, né? Não, e como eu te disse, por quê? Porque desde que eu, né, fui diagnosticado com hiperatividade, eu nunca quis tomar remédio nenhum. Mesmo porque eu me sentia um passo à frente dos outros. Eu falava, eu não vou tomar remédio, porque isso vai me deixar bobo, né? E eu não quero ficar assim. E você foi diagnosticado com TDAH nessa época ou ainda não? Com 5 anos de idade. Eu já era muito... Eu fui expulso não, eu fui convidado a me retirar. De tanta 3 escolas. Agitação. Eles achavam que você era um menino levado. Eu era um menino muito levado. Eu não conseguia prestar atenção na aula, porque eu assimilava muito rápido a matéria. E aí você distraía, Só porque que perdi acontecia? interesse. Exatamente. Só que eu passava com notas altíssimas e todo mundo que andava comigo tomava recuperação ou não ia bem. Então chegava no final do ano, seu filho tá atrapalhando. Entendi, então, tá atrapalhando vai precisar. o andamento da turma. E, né, em 1990, né, mais ou menos nessa época, não tinha, né, essa... Né, então os meus pais, eles não souberam lidar muito com isso. Isso. Então eu fui tipo um garoto problema, mas eu nunca fui um problema. Só que me deram aquele estigma sem querer terceirizar a culpa para os meus pais ou para minha criação, mas com certeza isso fez parte de tudo aquilo que eu vivi, e eu vim entender isso agora, né, depois que eu entendi, bacana, né? através do do autoconhecimento, porque a cura, que dizem que não existe, né, mas a melhora, existe, sim. ela acontece através do autoconhecimento e da espiritualidade. Isso, e você entendeu o que se passava com você. Sim. Que é o autoconhecimento. Então, só para eu não perder aqui a linha de raciocínio, eu vou voltar aqui, né, que eu comecei com a maconha. A maconha, a princípio, foi boa para mim, mas era uma pura ilusão. Sim. E ela fez com que eu entrasse e tivesse acesso ao mundo das drogas. Né? Então, quando eu fiz faculdade, estudava, trabalhava e nunca me atrapalhou. E aí eu comecei a cheirar, né, cocaína de vez em quando. Nossa. Né? Aí você já mudou, foi passando. Mas eu não me viciei na cocaína também. Então eu tinha aquela falsa ilusão de que eu tinha controle sobre tudo isso. Sob controle. Exatamente. Né? E quando eu experimentei o crack, minha vida ela foi devastada assim, num piscar de olhos. E eu, em menos de 4 meses, eu já tinha perdido tudo.
né, e fazendo, né, voltando às finanças aqui, e com esse, né, galgar, escalando na minha carreira, eu comecei a ganhar dinheiro. Entendi. Eu comecei a ganhar fama, que é outra coisa também, né, embora Que seja naquele momento. Estrutura, Você se a tem que pessoa ter não tá bem. uma mente para saber lidar com Aham. isso. Né? E Sem como eu já dúvida. tinha todo esse histórico de carência emocional, né, e essa inabilidade de lidar com as minhas emoções, eu acabei, o dinheiro nesse momento ele foi muito maléfico para mim. Né? Eu lembro, inclusive, quando foi aí a virada de chave mesmo, quando eu perdi tudo, foi quando eu entrei de férias, né, como repórter, com tapinha nas costas, um atrás do outro, né? Todo mundo, Super né? Isso é cheio de conhecido. amigo, né? Mulher fácil, né? Dinheiro, carro, Dinheiro à disposição. Então isso para mim foi muito prejudicial. Por quê? Por causa da compulsão, da dependência química. Porque quando você se torna um dependente químico, quando você experimenta o crack, cara, a probabilidade de dar ruim, ela é praticamente 100%. É real. 100%, é praticamente E 100%. você tinha financeiramente condições de adquirir o crack por você. Não tinha que pedir para ninguém. Não precisava de fazer, ganhava muito bem, não tinha gastos, né? Pronto, Então, e tava na mão, né? teve dia que eu cheguei a gastar aí quase 10 mil reais com droga, né? Nossa. Droga, bebida, gasolina, e andando, e enfim, né? E tudo isso que gira em torno da droga, Sim. mulher, enfim. Então, mas até então eu não tinha percebido. Eu ainda achava que eu era o cara, eu tô na mídia, eu tenho dinheiro, eu não preciso de ninguém, eu não atrapalho ninguém. Eu achava, tinha falsa ilusão que eu não tava prejudicando ninguém. Tava. Né? E minha mãe, tadinha, né? Minha família sofrendo. E a família vendo o que estava acontecendo, nem conseguia te auxiliar nisso. Exatamente. Então, fazendo aí essa analogia, esse crescimento para mim muito rápido também, por eu não ser uma pessoa estruturada emocionalmente, eu não soube gerir Sim. essa fama, o dinheiro, essa liberdade, essa autonomia. Então, Aí fez a escolha errada. Porque o dinheiro, Já foi assim, a gente naturalmente. fala isso, né? Que o dinheiro, uma das possibilidades muito bacana do dinheiro, que eu entendo, ele nos traz opções. Opções de estar ou não em relacionamentos, opção de estar ou não em certos trabalhos, de estar ou não morando em certos locais. Então, quando o dinheiro te traz essa acessibilidade, se você, que for o seu caso, não faz a escolha correta, ele pode ser um... E você tinha quantos anos nessa época? a época que eu perdi tudo, eu Isso. acho que uns 30 anos. Uns 30 Uns anos. 30 anos, mais ou menos. Estava em fase Foi de uns- construção. de que é construção a da construção carreira. de atrás. carreira, de No patrimônio. pelo nosso ciclo de vida financeiro, em torno aí de 30 anos, você está na fase de construção. Isso. Que é, né, pelo ciclo financeiro, quem criou foi Franco Mondigliani, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Sim. E aí, né, pelo ciclo dele, até mais ou menos 35 anos, a gente está em forma de crescimento de carreira. Isso. Foi Então- quando você aí interrompeu esse crescimento. Exato. né? Porque você ia para a fase de acumulação, de formar patrimônio, de formar toda a sua reserva para sua terceira idade, de sedimentar seus conhecimentos profissionais, né, e financeiros. E foi exatamente isso. E eu tava num caminho muito bom. Então eu gostaria, assim, que ficasse registrado aqui, né? Porque é muito importante a educação financeira, né? Desde a infância, mas muito mais do que isso, pais, todos que estão nos assistindo, é a educação emocional. É você blindar emocionalmente os seus filhos, né? Ó. Os seus irmãos. Isso. Porque se você não conseguir gerenciar suas emoções, o seu eu, você não vai conseguir gerir mais nada na sua vida. E o dinheiro, ele é um grande problema, né? A própria palavra de Deus fala aí, né? Que você não pode servir a dois senhores. Não pode. Quando fala isso, está se referindo ao dinheiro. Não é que o Isso. dinheiro seja ruim, Isso. mas se você não tem a gestão de si mesmo, você não consegue de forma alguma gerir, né, a vida financeira. Isso. Né? Porque se você não tiver uma estrutura, um alicerce, uma base, você não vai conseguir crescer, seja na área sentimental, seja na área profissional, seja na área financeira. Isso. A gente fala muito...
Juntinhas. A saúde integral. A saúde integral, que é a Juntinhas. saúde física, Emocional e financeira. Aquilo é um equilíbrio que Sim, tem que existir exato. na sua vida. Exato. Sem ele, a falta ou a desestrutura financeira ou emocional ou a falta de saúde física sempre desestruturam. Então a gente Isso. preza muito, Muito. as três saúdes. A gente fala de saúde sempre integral. fala nas nossas palestras, né, Karina? Todas. A gente sempre fala aí, o cuidado que você tem. E foi ótimo ele falar isso. Exato. Porque- Falando na hora. Tá vendo como é importante? É. E Além assim, que um esse exemplo convidado vivo. era maravilhoso. Eu falei. como eu disse, né, que eu não tive esse alicerce porque a minha infância, a minha adolescência foi muito conturbada com os meus próprios fantasmas. Então eu não desenvolvi isso. E quando você fala, Karime, né, sobre essa importância de você já ter, né, essa ascensão, né, desse crescimento financeiro, Isso. é muito importante você ter o quê? Objetivos, ter metas, né, Exato. saber para onde que Pra vai o seu onde dinheiro você tá antes mesmo indo. de você ganhá-lo. Perfeito. Planejamento Exatamente. financeiro. Planejamento. O que que você vai fazer? E eu com não esse tinha dinheiro? planejamento o quê? Nenhum. Era Zero. deixa a vida me levar. Exatamente. Você- E, de certa forma, eu estava feliz. Por quê? Porque eu estava completamente iludido com as circunstâncias e as nuances que a vida estava me apresentando. Então, sem planejamento nenhum, as coisas unindo, né? O início do uso da droga lá atrás, né? A falsa sensação de controle, a falta de planejamento, tudo isso finalizou, né? Acabou me levando para o lugar que eu fui. Aí você saiu da sua casa dos pais? Sim, aí eu já tinha saído da casa dos meus pais, né? Só que aí quando eu entrei de férias, né? Como eu te falei, eu acho que eu parei nessa parte. Foi. Né? Aí você ganha o seu salário, mais 33%, e eu bem Aí estabilizado. que pronto, E aí eu aumento. fiquei praticamente 14 dias sem dormir. Você tem noção do que é isso? Nossa. 14 dias sem dormir. Só na droga. E infelizmente é muito triste eu falar isso, né? Mas eu preciso de explicar isso. A partir do Isso. momento que a pessoa experimenta o crack, né? Dizem hoje, Regina e Karime, que o maior ápice de dopamina que você pode oferecer para o seu cérebro é um orgasmo, é uma relação sexual. Só que quando você utiliza o crack, né, pesquisas aí indicam que é 12 vezes mais potente do que um orgasmo. Nossa. E aí você o quê? Você descontrola completamente a sua cabeça, a sua mente, você não sente prazer em absolutamente mais nada. Não Aí, tem nada que você vai encontrar aqui loucura. que vai te dar prazer. Por exemplo, acaba o efeito, você já vai Você só ingerir. quer a próxima dose, porque nada mais te satisfaz. Perde tudo, perde o sentido. Isso, a neurociência explica que você desregulou o seu sistema de recompensa. E para isso o quê? É preciso de um tempo, de um processo que é degrau por degrau. Sim. Aí vem a desintoxicação, né? A reformulação, né, da sua mente, das suas ideias. Isso requer tempo. Você ficou 14 dias Praticamente na sem droga. dormir. E aí eu não consegui mais voltar a trabalhar. Você não voltou das Não férias? voltei a trabalhar. Não voltei. Que isso? Mas nesse período você morava onde? Nesses 14 dias? Dentro do carro, praticamente. Porque eu não queria que minha família me visse dessa forma. Eu tinha um travesseiro dentro do carro, uma mala no porta-mala, Então ainda você tinha tinha dinheiro. consciência E outra coisa, que quando tava acabou assim. meu dinheiro, como eu tinha um contra-cheque muito bom, onde que eu ia pedir empréstimo, eu ia pedir R$500, eles falavam, não, pega 30 mil. Então, assim, né? Aí Isso pra você- mim foi um belzaço, porque eu acabei de me afundar daquele jeito. Até eu gastar todos os empréstimos que eu tinha, porque chegou uma hora que começou a vir, né? A E mesmo cobrança. assim, quando eu já tava devendo, como ainda eu acho que não tinha caído no sistema, onde eu ia pegar R$1.000 emprestados, eles me ofereciam 20, 30. Não, Nossa. pega mais. Porque pelo o seu banco, histórico, ué. ele é um bom pegador de empréstimos, né? E isso foi um Tem grande capacidade de problema. pagamento, aí você E recebeu. aí chegou o fundo do poço. Quando eu vi que eu falei, agora, me desculpa a expressão, eu não vou nem falar, não, agora Sim. não dá mais. Porque só que aí, nesse momento, por uma loucura, posso dizer, Vendeu carro e tudo. Não, peraí. o carro eu bati, ele deu perda total e eu fui arremessado pra fora do carro porque eu tava sem cinto, eu dormi no volante. Graças a Deus não machuquei ninguém. Se você visse o carro, você falava, ninguém saiu vivo desse carro, não. Graças a Deus que eu tava sem cinto, porque eu fui arremessado pra fora do carro quando ele capotou.
Eu tive escoriações, mas nada grave, coisa de Deus mesmo. Sim. Quando eu Então perdeu o carro. perdi carro. Não tinha mais onde dormir. E aí eu já sempre fui um cara, né, desde criança, né, mas essa levadeza, querendo ou não, também tem seus lados positivos. Eu sempre soube me lidar, entrar e sair em qualquer lugar. Né? E aí eu fiquei nas ruas. Tive que aprender a ficar nas ruas. Você não Sim. voltou a trabalhar? Não deu voltei a trabalhar, não. Fui pra... fui mandado por justa causa. Abandonou. Porque abandonou, né? E aí... E seus pais, ninguém te achava mais? Não, inclusive eu tava como desaparecido. Uma ex-namorada minha que me achou com a mãe dela, que foi atrás de mim. Meu Deus. Nossa. Né? Tem que agradecer, inclusive, se um dia ela assistir isso, a Lúcia, a Stephanie, que a Stephanie é a mãe da minha primeira sempre filha. tem um Eu sou muito anjo grato. na nossa É. vida. Sempre tem. E aí, pode perguntar, Regina, você. Então eu queria, já que você falou essa parte das ruas, como foi a experiência de morar nas ruas de Belo Horizonte, que é a nossa cidade, ele mora aqui em Belo Horizonte, e o que marcou você nesse período? Olha, é uma dor muito grande, né? Mas é a dor da droga. Porque tem dois tipos de dor. É a dor da droga, no meu caso, e a dor da mudança. Que mudar também dói demais você conseguir sair. É um ou outro. Só que no início, eu sabia que o bicho tinha pegado. Eu falei, perdi pra mim mesmo. Agora é lidar comigo mesmo. Não vou aqui, né, me fazer de vítima, caçar, me matar. Não existe isso não, Guilherme. Você que criou tudo isso, agora você vai aprender a viver na rua. E é muito doloroso, né? Você... Sua família sabia que você estava na rua? Sabia, com certeza sabia. Eu não tinha me visto e tudo, mas sabia que eu estava nesse caminho. Né? Então eu não culpo nenhum deles, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos talvez não souberam lidar comigo em alguns momentos, principalmente no da minha infância, que quando você é criança você não tem a mentalidade formada, você não conhece muita coisa, e você absorve todo esse estereótipo que eles acabam criando de você, né? Mas enfim, errei muito. Eu sou o único culpado de tudo que aconteceu. Enquanto você não entende que eu sou o culpado, continuar terceirizando culpa, você não consegue entender o que aconteceu com você. Essa aí é importante. Então, o que me marcou na rua foi a maldade de quem tá na rua. A rua, ela é má, ela é cruel. Ali a pessoa te mata. Eu tomei facada, eu tomei tiro. Que isso? Então tem cicatriz, tem bala alojada, enfim, sem nunca ter roubado. Eu nunca roubei, eu sempre mangueava, né? Eu pedia. O ambiente era o mais cruel. Por causa de R$5, um pedaço de droga, a pessoa te dá uma facada. Então é a coisa mais nojenta que tem. E esse problema, ele é muito espiritual também. Eu não sei a crença de vocês, só que você entra num submundo quando você utiliza a droga. É um submundo espiritual. Sua energia, sua frequência, ela tá tão baixa que você tem acesso, né? Só de lembrar, eu arrepio aqui. Nossa, parece um pesadelo que passou, né? É um pesadelo. É um pesadelo. E aí, assim, querendo ou não, eu vi ali que por mais que eu estava naquela situação, não que eu seja melhor do que ninguém, mas eu nunca... Porque você tem oportunidade na rua de fazer mal. Vão ali fazer um corre, vão roubar, vão pegar cobre, vão... O tempo todo você tem oportunidade. Só que não, eu pedia. Pra pedir, você tem que mentir. Você não vai falar, me dá dinheiro pra usar droga. Entendi. Só que querendo ou não, já não aguentava aquilo mais. E eu via que eu não pertencia àquele lugar. Ficou 9 meses na rua? Praticamente 9 meses. Mas você conseguia ainda consumir droga com que dinheiro? Que eu pedia, eu mangueava, que é a gíria que a gente usa. Você para alguém, conta uma história e pede um dinheiro pra comida ou pra... né, Só assim, comia quando recebia de alguém. Comer na rua é fácil, você tem doação o tempo todo, restaurante popular, você faz a carteirinha, você almoça lá todo dia, você tem o centro pop pra você tomar banho. Então, assim, sem querer julgar essas políticas assistencialistas, que no meu ponto de vista elas são importantíssimas no primeiro momento. Né? Pelo tem menos que ter... um apoio ali. Mas dinheiro é uma coisa que você não pode dar pra quem tá pedindo na rua. Né? Porque é pra droga. Pra droga. Eu não gosto de dar dinheiro. Eu gosto de dar comida, dar roupa, dinheiro. Então, com comida você tem que dar. Por mais que a pessoa tá ali, né, sem querer me fazer de vítima, mas é uma doença. Quando você tá impregnado igual eu tava, quando você quer sair, você já não consegue mais. Entendo. Né? Porque E Gui, como que foi sair disso? foi um momento, né, que eu já não aguentava mais, eu precisava de ajuda. Né? E eu já tinha tentado algumas vezes, eu sabia que ia doer, mas eu falei, né, e eu
conhecia, já tinha ouvido falar na comunidade terapêutica Ele Clama, que é onde eu moro hoje. Sim. Onde você é voluntário. Isso. E eu cheguei lá... Você que procurou? Sim, eu que procurei. E como é que você descobriu esse? Já tinham me falado de lá, Ele Clama. Sim. Sabe? Te falaram na rua? Cara, um conhecido meu, um conhecido meu que já passou por esse problema. Eu fiquei acolhido lá, eu mudei minha vida lá. E eu já tinha ouvido falar. E aí eu consegui, eu encontrei com ele. E eu falei, cara, eu quero ir pra lá. E aí eu cheguei lá, né? Ele pagou um Uber pra mim, né? E já colocou o endereço de lá, ligou pra galera lá. Quem passou por isso ajuda quem está no momento. Exato. E eu cheguei lá, cabeludo, barbudo, descalço, todo imundo. Então, assim... E quando eu cheguei lá, né, é um lugar, né, que hoje, como a Karime falou, eu sou um voluntário lá, eu moro lá, são quase 150 pessoas. É um dos poucos lugares que eu conheço que ninguém paga nada, porque hoje em dia a dependência química, ela se tornou uma moeda, máquina de dinheiro. Uma máquina de dinheiro. Tem as fazendas, tem os Exato. sítios, que é uma fortuna por mês, Exato. que acolhem, que as famílias acabam pagando, porque elas não dão conta de lidar, elas não conseguem São tirar clínicas, as pessoas, clínicas, Sim, né? clínicas, comunidades. Você fica Exato. internado lá. Nesse caso, o seu é uma ONG e não teve esse pagamento. E a maior parte das vezes a família quer se ver longe do problema, quer tirar o problema de perto. Às vezes Sim. não dá conta, né? Gui? Porque já vi gente que ameaça a família, que já tentou matar. Fica com medo, né? Rouba Fica a com medo própria de ficar aqui. família, O que vai Exato. entra dentro de casa, vende tudo pra comprar Isso. droga. A gente tem esses casos, né? Claro que temos, né? Inclusive a própria lei, ela permite a internação involuntária quando a pessoa ela oferece risco para si mesma ou risco para terceiros. Ela pode ser. Só que lá onde eu tô, Precisa, a né? gente não acredita em involuntariedade. Eu já vi alguns casos de involuntariedade darem certo. Sim. A pessoa, ela tá tão perdida ali, que só depois que ela tá 3 meses limpa, que começa a virar uma chave nela, e ela vai e fala, pô, cara, eu ainda consigo, porque a pessoa tá ali, ela tá desacreditada, ela fala, eu já perdi minha vida, não tem mais nada o que fazer, ela fala, não. não, acabou, eu vou ficar aqui. Só que onde eu tô, você pode ir embora a hora que você quiser, a porta é aberta. E lá, quem montou essa comunidade? essa comunidade foi criada pelo Cacá Menezes. Ele é o fundador dela. Ela já existe há mais de 25 anos. Ô, Regina, vamos convidá-lo para vir aqui? Vamos convidar o Guilherme para vir aqui contar Vai pra ser nós? espetacular. Sabe por que vai ser espetacular? Primeiro que sim. ele vai contar a história dele, eu não vou dar nem spoiler. Então não. Você acha que ele topa vir? Eu tenho certeza. O Cacá é um cara muito solícito. E eu acho que ele tem que vir, mesmo porque vai ser muito importante pra ele também. Sabe por quê? Vocês que são aí as rainhas, as princesas, porque ainda são muito jovens, as princesas das jovens. finanças. Isso. Você tem que ver a dificuldade que eu tive e que eu estou aprendendo agora a lidar com o dinheiro. Porque o dinheiro, no meu caso, entrando aqui pro podcast de vocês, o dinheiro, ele não é um recurso, ele é um grande problema, é um grande gatilho. Porque o primeiro dinheiro que você pega na mão, a probabilidade de recaída, ela é altíssima. Gigante. Tá. Então a pessoa, quando ela começa a se reinserir, que é o final do tratamento, depois de ter desintoxicado, depois de ter estudado a doença, depois de ter se conhecido, né, de ter praticado esse autoconhecimento para entender o que aconteceu com ela, para ela ir buscar refúgio e anestesia na droga, ela tem que voltar a viver. E para você voltar a viver, você precisa de dinheiro. E como lidar com o dinheiro nesse momento? Que B.O., Nós gente. vamos convidá-lo? A Vamos gente pode ir lá convidar. também da palestra. Vamos... Não, exatamente. Quem sabe ele vem, quem sabe a gente consegue trazê-lo e a gente E a oferece. gente oferece para fazer uma palestra. Isso vai ser muito importante, gente. Porque, sinceramente, E a gente tem que mostrar para as pessoas, desculpa, Gui, te interrompendo, por favor. que por mais que a pessoa esteja no fundo do buraco, existe um caminho de volta. Exato. Você é a prova viva disso. E não precisa de dinheiro. Não acolhe as pessoas? Não precisa não. Nesse primeiro momento do tratamento, posso colocar aí que os 2 primeiros anos, hoje, como eu disse, eu sou um voluntário, já tive a oportunidade de
voltar, inclusive, para minha área. Eu tive boas oportunidades de emprego para começar a ganhar dinheiro. Só que eu falei, não é o momento ainda. E querendo ou não, a gente quer retomar a vida, não porque do dinheiro em si. Tá. Pô, mas eu tenho filhas, eu tenho ainda planos, projetos, eu tenho expectativas. Maravilhoso. A esperança, ela renasceu dentro de mim. Eu sei que ainda mesmo na minha idade, eu posso o que eu quiser. Eu posso tudo. Eu posso me tornar. Ele tá louco, Ele pelo tem amor de 45 anos? Sim, e Não. me acho super jovem. Ó, a gente é da geração sub-100. Meu pai tem 93. Ou seja, não tá nem na metade do caminho ainda. Então, ele tá menos da metade. nesse momento, eu já comecei, por exemplo, a trabalhar dentro da comunidade. Primeiro, dando aulas, né, dos programas que eu aprendi, né, para as pessoas. Eu tô lá fazendo por outras pessoas o que fizeram, por você. É gratidão isso que eu tô fazendo. Quanto tempo você está nessa ONG? 2 anos. 2 anos. 2 anos? 2 anos em recuperação, graças a Deus. Não, e você tá espetáculo. E lá tem um projeto, né, que é uma pizzaria, né, que eu, de certa forma, eu assumi a área comercial, a venda das pizzas. E 100% da renda dessas pizzas, ela é revertida para o tratamento. Ai, gente, para ajudar todos os que estão precisando, igual você já precisou. Lá eu pude... Eu divulgo as pizzas, eu sou cliente das pizzas e são maravilhosas. E lá eu tive a oportunidade A gente até podia ter trazido uma pizza. Aqui, verdade, eu vou falar pro Cacá trazer uma pizza pra vocês. Quem sabe? Quem sabe ele traz. Mas aqui não vai ter onde assar. É verdade. Mas enfim, o que eu quero dizer com tudo isso, contando, porque lá eu tive a oportunidade de fazer um piloto de reinserção da minha vida. Porque eu voltei a fazer relacionamento, eu voltei a trabalhar literalmente. Só que trabalhar pro reino de Deus, porque eu sei que toda essa renda. E eu ganhava e ganho uma pequena oferta. Mas essa oferta... O que eu fiz levando para a educação, para a reeducação financeira que eu tô tendo? Eu já falei com o Cacá, por favor, você já vai mandar esse dinheiro direto para a conta das minhas filhas. Que legal. E o que sobra, Cacá, você vai me mandar. Só que é um valor pequeno para eu comprar minhas coisas. Então, o meu desodorante, sabonete, enfim, tomar um açaí. Então, assim, eu falo assim, eu nem nesse primeiro momento, né, há 6 meses atrás eu comecei esse processo de reeducação. Então, é muito importante também, né? Se eu ficar com dinheiro sem controle, altíssimo risco de recaída. Só que se eu não ficar com nenhum, tem também a infantilização. Eu preciso saber de lidar. Eu preciso saber lidar com o dinheiro. Então, gradativamente, você vai inserindo, né, dando o dinheiro para fazer essa desmistificação sistêmica com esses acolhidos. Sensacional. Né? Pra eles aprenderem a lidar com esse dinheiro. Eu acho que aí vocês podem ajudar muito. Vamos lá. Com certeza. E você sente que todos eles têm essa dificuldade com o dinheiro? O dinheiro, ele é o principal problema da dependência química. Porque sem dinheiro você não usa droga. Quando você pega uma nota de 100, vou explicar para vocês rapidamente como é que a neurociência explica o nosso cérebro. Infelizmente, também acho que o nosso tempo está indo embora. Então, a gente nem vê o tempo passar, né? Vocês podem abordar isso aí com o Cacá, sobre esses gatilhos. Porque o dinheiro... A nota, ela é o principal gatilho que vai lembrar, que vai abrir janelas. Por quê? Porque quando você usou droga, você foi na biqueira com o dinheiro na mão para pegar. Então, quando você vê, os 5 sentidos é que criam os gatilhos, através da audição, do olfato, quando você sente um cheiro, quando você vê o dinheiro, você tá com o dinheiro na mão, você começa até a passar mal, lembrando da droga. Aí você lembra e fala, olha, eu posso comprar. Exatamente. Então, o dinheiro é o principal problema na reinserção social. Isso, meninas. Tá vendo? Sensacional. Então eu acho que assim, né, deu pra eu resumir mais ou menos a minha história, né? A relação minha com o dinheiro, que nunca foi saudável, Eu nunca tive metas e objetivos definidos desde a infância. Eu acho que daí a importância, né, de vocês trabalharem essa cadeia, essa multidisciplinaridade, né, das emoções, saúde física, saúde financeira, e emocional. Né? Então eu acho que o que eu posso contribuir, e para mim foi um prazer muito grande, é isso. Foi sensacional. Eu tô encantada com esse episódio. Mas aqui é riquíssimo e é uma pena a gente ter que parar. Exato. O que você deixa de mensagem, assim, para quem tá vivendo o que você já viveu no passado? Qual o primeiro ou os primeiros passos para a pessoa mudar a vida?
Eu acho que eu falei rapidamente Olá, aqui sobre, né, durante, né, essa entrevista, esse podcast, né, com Karime, com Regina, da dor das ruas, da maldade das ruas e também da dor da transformação. Você, né, primeiro, você não pode desistir. Há esperança, é possível sim. Eu quero falar isso também para os familiares, para todos os codependentes, né, que passam por isso. É possível, só que se a pessoa não quiser, fica muito difícil. Porque no meu ponto de vista, nem Deus interfere no livre-arbítrio. Ninguém pode fazer por você só o que você pode fazer. Ninguém podia fazer por mim o que só eu posso fazer. E eu vou te falar uma coisa. Quando eu decidi isso, eu sabia que ia doer. Então vai doer, porque a transformação dói. Crescer dói. Né, tendo em vista aí uma breve analogia que eu falo com os meninos lá, um bebê, né, recém-nascido até 1 ano, por que ele chora tanto? Porque você vê que em 1 ano tem um crescimento gigantesco, né? Um bebezinho nasce aí com 30, 40 centímetros, com 1 ano ele praticamente dobra de tamanho, então ele está o tempo todo crescendo, os ossos, os nervos, os músculos, por isso que ele chora tanto. Então o crescimento dói, crescer, mudar dói. Agora, se você não der o primeiro passo, dá o primeiro passo. E acha uma rede de apoio, como uma comunidade ele clama, né? Porque você precisa de uma rede de apoio. Quando você decide parar, sozinho é praticamente impossível. Você decidiu parar, você pode ter certeza que Deus vai colocar alguém no seu caminho para te ajudar. Abraça essa oportunidade que é possível. É possível, Karime, é possível, Regina. A vida, ela, né, tem as suas circunstâncias, as suas nuances. Todas as pessoas, cada um tem as suas, mas é aprender a gerenciar. É como você vai reagir a tudo que chega. Isso. E nesse momento, você precisa de muita força de vontade e de fé. Seja ela qual for a sua espiritualidade, você tem que saber que tem um poder superior, um universo. Você pegar com isso, com força de vontade, que um dia de cada vez. Isso. 24 horas. É possível, você consegue. Ô, gente, e se vocês gostaram do tema, né, segue o nosso canal, clica no sininho, porque de 15 em 15 dias a gente tem um episódio novo, e aí vocês podem ser avisados de episódios novos que virão. Divulgam como, né, para pessoas amigas, em grupos de WhatsApp, e qualquer dúvida, clica no QR Code. Acesse a gente, querem vir no podcast, querem compartilhar temas, tirar dúvidas, a gente tem esse acesso, esse canal com vocês para ajudá-los no que precisarem. E entendemos também, a gente viu aqui, como é possível uma virada de chave. Sempre é possível. É querer. Você querendo, é possível, você pode tudo. Eu posso, eu confio, eu sou capaz. Isso que você tem que pensar. E nós temos para mostrar para ele, tanto que a gente admira a atitude que ele teve. Nós agradecemos imensamente sua participação. Nós temos aqui um certificado de participação que foi para nós espetacular, né, cara? Uma honra. Uma honra. Olha, gente. Certificado de participação com o meu nome. Vamos ver aqui. Agradece a sua participação em nosso podcast, compartilhando ideias e experiências que enriquecem nossa comunidade. Espero que tenha enriquecido um pouquinho. E muito demais. Com essa história, que não é uma história que eu me alegro em contar, mas que se eu passei por tudo isso, não foi por acaso. Né? Tudo tem um sentido. Né? Então, que eu possa, né, eu fazer o que eu tô fazendo hoje, que é ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Ô, Gui, a gente... desculpa. Eu só queria te falar, se você foi capaz disso, a gente tá vendo que você hoje tá uma pessoa totalmente diferente do que você contou. Sim. Se você fez, a outra pessoa também pode. É possível. É possível. A gente, vamos brindar a ele. A vida. Um brinde à vida. Com o renascimento. Que é isso daí. Muito obrigada. Esperamos que você volte mais e quem sabe a gente traz o Cacá. Vou falar com ele. Obrigado mais uma vez, viu, então, gente? Tá ótimo. Muitíssimo obrigada. Até o próximo episódio. Foi sensacional. Tchau, tchau.